Imagine acordar em um mundo onde o mar está em silêncio. Nenhum barco cruza o horizonte, os portos estão vazios e as gruas que normalmente se erguem como gigantes de aço permanecem imóveis. À primeira vista, a vida parece continuar normalmente. Os carros continuam circulando, as lojas ainda têm produtos nas prateleiras e ninguém parece alarmado. Ainda. Mas o que ninguém sabe é que naquele exato momento, as artérias que mantêm o mundo vivo acabaram de parar. Porque os navios de carga não são simples transportadores de mercadorias. Eles são o sistema circulatório da economia global. Mais de 80% do que usamos, comemos, vestimos e precisamos para sobreviver viaja pelo oceano antes de chegar às nossas mãos. Se todos os navios parassem ao mesmo tempo, o mundo sofreria um impacto tão profundo e devastador que, em questão de horas, os mercados financeiros entrariam em pânico, as moedas perderiam valor e as nações começariam a avaliar quantos dias de alimentos lhes restariam antes da escassez. E o mais preocupante é que você, eu e milhões de pessoas comuns não teríamos como impedir o que está por vir. Você sabia que até mesmo o combustível que move aviões e caminhões depende das rotas marítimas? Sem navios, não há logística internacional. O mundo se sustenta em um equilíbrio delicado que hoje vamos desmontar, camada por camada. Então, se você adora descobrir a verdade por trás de como nosso planeta realmente funciona, convido você a se inscrever agora mesmo e deixar seu like, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar sua percepção do mundo para sempre. Os navios pararam. E o tempo também. As primeiras 24 horas da paralisação total pareceriam tranquilas para o cidadão comum. Mas, nos centros nevrálgicos do comércio global, o caos já teria começado. Contêineres cheios de alimentos perecíveis ficariam presos em alto mar, sem poder descarregar. O preço do petróleo dispararia imediatamente, já que grande parte do petróleo bruto é transportado em gigantescos navios-tanque. As refinarias começariam a receber alertas críticos por falta de abastecimento, e sem combustível, as companhias aéreas preparariam cancelamentos em massa. Nas bolsas de valores do mundo, os índices cairiam vertiginosamente porque as empresas que dependem de suprimentos internacionais começariam a interromper sua produção. Fábricas de automóveis sem peças, indústrias farmacêuticas sem insumos para medicamentos, empresas de tecnologia sem microchips ou componentes essenciais. Enquanto isso, as redes de supermercados ativariam seus primeiros protocolos de racionamento silencioso. Embora as prateleiras ainda parecessem cheias, os gerentes saberiam que não há reabastecimento a caminho. Nas redes sociais, começariam os rumores. Algo está acontecendo nos portos. E não faltaria a primeira manchete. O comércio marítimo global fica paralisado. A partir desse momento, cada minuto contaria. Os governos entrariam em reuniões de emergência, enquanto economistas alertariam que, se essa situação se prolongasse, o mundo enfrentaria a maior crise de abastecimento da história moderna. E se você ainda não o fez, inscreva-se para não perder como esse cenário continua se agravando, porque o que está por vir não é apenas preocupante, é inevitável. O terceiro dia marca o início visível da crise. As notícias já não falam de rumores, mas de confirmação. Todos os navios de mercadorias do mundo estão parados. Imagens de satélite mostram centenas de embarcações imóveis ao redor dos continentes, como se o planeta tivesse congelado. As linhas de abastecimento começam a quebrar, e os cidadãos comuns começam a perceber isso. Produtos essenciais como arroz, trigo, peixe, medicamentos básicos e combustíveis importados começam a escassear. As grandes cidades, acostumadas a viver com estoques diários, começam a sentir a pressão.
Os postos de gasolina recebem menos combustível e os preços sobem a cada hora. As redes sociais explodem com vídeos de prateleiras vazias em supermercados, compras em pânico e longas filas. As companhias aéreas anunciam a redução imediata de voos por falta de combustível, e as primeiras indústrias suspendem temporariamente seus trabalhadores. A realidade se torna evidente. Sem navios, a globalização para. Países sem produção agrícola suficiente começam a avaliar reservas estratégicas de alimentos. Outros, dependentes de exportações, enfrentam perdas milionárias por não poderem enviar seus produtos. Os primeiros sinais de alarme se transformam em pedidos de ajuda internacional, mas todos têm o mesmo problema: ninguém pode mover nada. Nesse cenário, as tensões políticas aumentam e o mundo começa a perceber o quão vulnerável é sua estabilidade. Se esse panorama está deixando você sem fôlego, fique até o final e não se esqueça de se inscrever, porque o pior ainda está por vir. Com uma semana inteira sem movimentação marítima, a crise se transforma em um evento histórico sem precedentes. Os governos mais poderosos do mundo ativam medidas de emergência nacional, não para se preparar para uma guerra, mas para enfrentar a falta de alimentos, energia e medicamentos. As reservas estratégicas começam a se esgotar rapidamente. Países que dependem do comércio internacional para abastecer sua população começam a considerar restrições de consumo e controle de preços. Os bancos centrais tentam estabilizar suas economias, mas o mercado sabe a verdade. Sem navios, não há comércio. Sem comércio, não há economia. As fábricas interrompem suas operações em massa, o desemprego aumenta exponencialmente e a produção global entra em colapso. As cidades portuárias, que normalmente fervilham de atividade, se transformam em territórios fantasmas. A tensão social começa a crescer. Há relatos de saques em áreas onde o abastecimento de alimentos diminuiu e os cidadãos exigem respostas. Ao mesmo tempo, o meio ambiente apresenta um fenômeno curioso. Os níveis globais de emissões caem drasticamente devido à redução do transporte marítimo, mas essa pausa ecológica não traz esperança, e sim incerteza. As cadeias de abastecimento que sustentam a vida moderna foram quebradas, e não existe um substituto alternativo capaz de transportar a quantidade de mercadorias que os navios transportam. O mundo descobre que sua estabilidade depende de algo que nunca valorizou: o trabalho silencioso dos gigantes do mar. E ainda não se sabe qual será o impacto final desse colapso. Quando finalmente for anunciada a reativação dos navios, o mundo não respirará aliviado imediatamente. O reinício do comércio marítimo não seria um interruptor mágico, mas um processo lento e complexo. Os portos teriam listas de espera de semanas para receber os navios parados. Os contêineres teriam que ser reorganizados, as rotas restabelecidas e os contratos renegociados. O impacto psicológico permaneceria. Milhões de pessoas teriam experimentado, pela primeira vez, o quão frágil é a estrutura que sustenta a vida moderna. A lição seria clara: os navios não são uma opção, são a espinha dorsal da civilização. E embora o mundo retomasse sua atividade, nada voltaria a ser como antes. Os governos começariam a investir em autossuficiência, as empresas procurariam armazenar em vez de depender do transporte constante, e a população exigiria respostas sobre como evitar que algo assim voltasse a acontecer. Esse cenário nos obriga a refletir. Construímos uma economia tão eficiente que se tornou vulnerável. O que aconteceria se da próxima vez não fosse um dia de paralisação, mas uma decisão permanente? O mundo moderno se sustenta sobre o aço dos navios e os oceanos que eles navegam. Se este vídeo abriu seus olhos para a realidade do comércio global e você quer descobrir quais novas tecnologias poderiam substituir os navios, ou se existe um plano secreto para substituí-los por inteligência artificial e energia limpa, inscreva-se agora mesmo.
Deixe seu like e acompanhe-me na próxima viagem, onde exploraremos o futuro da nossa civilização. Porque entender o que sustenta o mundo é o primeiro passo para não deixá-lo desmoronar.